E aí galera, beleza? Bom, não tá fácil ser brasileiro, né? Não tá fácil ser brasileiro que trabalha, que vive no mundo real, né? Na economia real. Tá fácil para quem é especulador do mercado financeiro, para quem é banqueiro, para quem é dono de grandes empresas apoiadoras do governo, enfim, quem está dentro da patota ali está se beneficiando. E o ministro Paulo Guedes vai até Washington para falar do AI-5. O que significa esse AI-5? Significa aquilo que ele aprendeu com os bolsonaristas, né? Significa uma cortina de fumaça para encobrir todos os erros, toda a falta de empregabilidade, da alta do dólar, enfim. E ele simplesmente relativiza os grandes problemas e joga pérolas para alimentar a grande mídia, que são na verdade grandes cortinas de fumaça. Não que esse sentimento de posse pelo país não seja verídico, né? Tenho certeza que Bolsonaro está trabalhando nos bastidores para, como o PT, né? Como o Lula fez, trabalhando para se perpetuar no poder indefinidamente. Até por isso está criando o seu próprio partido de estimação. E o Bolsonaro conta com apoiadores que são incondicionalmente fiéis, independente do que ele faça, do que ele fale. São pessoas, a maioria bem intencionada, que quer uma mudança e confia no Bolsonaro. São pessoas que vão se decepcionar ou não, né? Vão sofrer aí junto com a maioria dos brasileiros. E Paulo Guedes é um típico abutre do mercado financeiro que está preocupado simplesmente em especular, em viver na especulação e fazer com que o brasileiro eles não têm empatia, né? Eles nem sabem quanto custa um litro de leite. Se você perguntar para ele quanto custa um quilo de carne, ele não deve saber. Então são pessoas totalmente focadas em seus objetivos, que é concretizar vendas, lucrar em cima disso e, se possível, se perpetuar no poder. Isso é uma coisa que a gente conversa com muita gente e algumas pessoas estão descobrindo isso já, outras infelizmente não, outras nem têm essa sensibilidade, né, ao próximo, né, esse sentimento de se colocar no outro lado dos indígenas, dos pobres, das pessoas que ganham R$ 400 por mês. Para esses caras, essas pessoas são números, né? São simplesmente descartáveis como formigas. E a gente vai, como eu sempre digo, eu estou sempre no Facebook, muito mais ativo no Facebook, até pelo dia a dia da gente. Coloquei lá que o dólar bateu 4,27 e tem um monte de idiota defendendo o dólar a 4,27, por incrível que pareça. E aí um conhecido me perguntou qual seria, né? Inclusive bolsonarista, coitado, me perguntou qual seria a solução. Muita gente acha que é impossível, que com o PT, com o Ciro Gomes, com fulano de tal, seria a mesma coisa. E ele me perguntou como se fosse uma pegadinha, né? Então o que você faria para baixar o dólar? Bom, parece bem mais complexo que isso, mas um caminho para diminuir o dólar é você investir na indústria nacional, né? O agronegócio é tão valorizado por quê? Porque ele traz muito dólar para o país. Ele vende para outros países e os países pagam a moeda corrente do mundo, é dólar, e esse dólar ele entra no país
E quanto mais dólar a gente tem aqui no país, mais valorizado é a nossa moeda, né? Quanto menos dólar tem, mais caro fica a moeda. Então esses picos do dólar significa o quê? Significa os especuladores bilionários tirando o dólar do país. Então, quando eles tiram o dólar do país, simplesmente o valor do dólar aumenta, né? Aí o governo federal vai lá e injeta mais dólar na economia. Então, a gente vendendo mais manufaturados, né? Investindo na indústria brasileira, a gente a curto, médio e longo prazo conseguiria estabilizar aí a moeda e valorizar o real. Isso é uma coisa que o governo Bolsonaro está deixando totalmente de lado e está abrindo as portas, quer fazer um livre comércio com a China. Veja bem, né? Com todo respeito à China, eles têm uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas num território similar ao nosso, só que não tão produtivo, ou muito menos produtivo. Aqui nós temos 210 milhões de pessoas, 207 milhões de pessoas, sendo que 1/3 dessa população já tem mais de 70 anos. Então a gente tem aí 140 milhões de pessoas com as crianças, ativamente deve ter 60, 70, 80 milhões de pessoas. Então, se a China, como ela tem um programa de migração inteligente, em 100 anos aqui ela tem a população igual a do Brasil, podendo comprar a terra e tendo essas seguranças jurídicas de que a propriedade privada é sagrada. Eles simplesmente ocupam o país, tomam o país sem dar um tiro, simplesmente sem esforço nenhum. É só ter um planejamento a médio e longo prazo. Então, o Brasil, o governo brasileiro não pensa o Brasil a longo prazo, pensa somente no dinheiro, na sua ambiguidade, no interesse de conquistar o seu patrimônio próprio. Não está nem aí pro povo, não está nem aí pros pobres, só quer resolver os problemas dos seus parças, né? E infelizmente a médio e longo prazo esses parças vão sentir o quanto é ruim o que eles estão fazendo para o Brasil. Mesmo com muito dinheiro, nós vamos ser, palavras do Bolsonaro, né, talvez há muito tempo atrás, nós vamos ser inquilinos do nosso próprio país. E quando a China comprar, ou outro país comprar o Brasil, com certeza em pouco tempo eles vão pedir e emitir legalmente a carta de despejo para os cidadãos brasileiros, beleza? Então vamos se atentar no que interessa, e esses canalhas aí tem mais que eles sabem, e a hora dele vai chegar. Um abraço.